toda terça-feira nós analisamos uma mulher das histórias bíblicas e através da vida dela nós trazemos o olhar psíquico e sistêmico e aprendemos ali com a vida dessa mulher, né? Exatamente. Nós trazemos, assim, lições terapêuticas e sistêmicas através desse olhar. Então, fica conosco para vocês entenderem, porque houve aqui um problema com Sara tão complicado. Opa, vamos lá. Isso. Houve um problema com Sara muito complicado, hein, mulheres? E nós vamos entender quando o problema não tem solução. Quando as coisas saem do nosso controle, o que nós podemos fazer? Nós vamos aprender muito hoje com a história de Sara. Então se preparem para vocês tirarem excelentes lições para a vida de vocês e para o casamento de vocês. Ok, então através da vida de Sara nós vamos te orientar e alcançar a liberdade emocional e a construir relacionamentos saudáveis também. Exatamente. Amor, é o seguinte, vamos lá. Quem foi Sara? Vamos primeiro contextualizar quem foi Sara. A Bíblia diz que Sara foi filha de Terá, ela também era irmã, meia-irmã de Abraão, e a Bíblia diz que aos 90 anos de idade ela teve um filho chamado Isaac. Né? Ela passa a maior parte da sua história estéril, né? Maior parte, não sei se é a maior parte da história estéril. Eu teria que fazer as contas aqui de cabeça, mas ela passa grande parte... Depois que ela casou, porque naquela época a mulher tinha que ter filho, né? Era uma honra para a mulher ter filho. Isso, então Sara passa grande parte de sua vida como estéril. E a esterilidade de Sara vai trazer alguns problemas familiares. Extremamente problemas complicados. Isso, então são esses problemas que nós vamos falar hoje. Qual é a relevância de Sara para nós hoje? Para as mulheres, qual é a relevância de Sara para as mulheres do século 21? Bom, assim, até onde vai o impacto das nossas decisões também. Nós temos que refletir, porque tudo isso vai ser percebido na vida de Sara. Vocês vão entender que Sara, ela toma uma decisão tão equivocada que dá muita dor de cabeça para ela, e Sara não é diferente de mim e de você, correto? Isso. Quantas decisões ruins nós não tomamos porque nós não cremos, porque nós estamos ali conflitadas emocionalmente, porque nós estamos ressentidas com raiva, enfim, a gente quer dar o nosso jeito. Isso. A mulher, ela não suporta ver uma situação e ficar passiva. Okay. Muitas mulheres, elas vão agir, o ser humano, né, age para acontecer, para ver acontecer algo, e Sara se precipita muito. Isso. Então, e essa precipitação traz uma consequência complicada. Até hoje trouxe consequências. Trouxe. Então, assim, vamos começar a ler na Bíblia e a começar a entender o impacto das atitudes de Sara nesse contexto familiar, com o olhar também da visão sistêmica, ok? Então, vamos começar aqui, Vamos começar a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 15. Eu só vou ler o versículo 6, tá bom? Vamos lá. Antes de ler, eu vou contextualizar. Gente, Abraão, lá no capítulo 12, Abraão é chamado por Deus. Deus fala que Abraão seria pai de uma grande nação. Ok, tudo certo. Abraão ouve o chamado do Senhor, segue lá para a terra de Canaã. A partir daí, a Bíblia vai começar a falar sobre o relacionamento de Abraão e Deus. No capítulo 15, Deus promete um descendente para Abraão. Isso. Né? Olha só. Não tenha medo, Abraão, eu serei o seu escudo. Aí Abraão, porém, respondeu: Senhor, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? E aí Abraão vai falar que o único descendente que ele tinha era Eliezer, que era um servo da casa dele. Desconfiança. Isso. E aí o Senhor fala assim, Abraão, Eliezer não será o seu filho, você terá um filho, né? Então assim, vai lá, conta as estrelas, a sua descendência será assim. A grosso modo, foi isso que aconteceu, né? Não me deixe nenhum descendente. O Senhor disse, não será este o seu herdeiro. No capítulo 15, Deus fala para Abraão, não será este o seu herdeiro, Abraão. Você vai ter um herdeiro. Calma, Abraão, calma. Aí olha o que vai falar no versículo 6. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então Deus faz uma promessa para Abraão, que ele teria um filho. Isso. E a Bíblia fala que Abraão creu. Ótimo. E por causa disso, Abraão foi considerado justo. Maravilha. Ou seja, agora era só Abraão esperar a promessa de Deus, né? Porém, porque o próprio Deus fala com ele.
Sim, Mas agora tem um detalhe. isso, agora que vai entrar a história de Sarai, né? Pra quê? Aí entra a mulher, ó nós aí, ó. Aí entra a gente. Porque o homem crê. Ele Uau, creu. então Deus vai dar, nós vamos crer. Isso. Só que aí, será que Sara crê? Olha só o que fala agora. Vai lá. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Uhum. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Uhum. E aí, Sarai fala assim, Abraão, olha aqui, ó, eu não posso dar filhos, o Senhor não tem me abençoado com filhos, tem aqui a minha serva Agar. Aí olha só o que ela diz, ó. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Agora dá o problema. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Gente, no capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus quando o Senhor falou que ele teria um filho. E aí no capítulo 16, Sarai consegue convencer o marido a se deitar com Agar, contrariando as promessas de Deus. Agora nós vamos entrar no detalhe. Mulheres, a Bíblia nos mostra novamente, vamos agora para o olhar psíquico, vamos agora ter um olhar histórico também, né, da época, nada de anacronismo, você colocar a sua vida de hoje naquela época. Isso. A modernidade é uma coisa, naquela época é outra, tá? Foi outra. Chega a situação. Abraão creu assim como Adão. Recebeu algo de Deus. Nossa, boa, direto, né? Mas aí vem Eva. Na outra live, né, da terça passada, para quem assistiu, Eva convence o homem que ouviu do próprio Deus, da boca, tete a tete com Deus, a transgredir. Ou seja, ali a Bíblia nos mostra, e agora com Sarai também mostra, o campo emocional de habilidade que a mulher possui. Você tem uma habilidade incrível, você sabia disso? Você, de repente, pode se ver uma mulher inferior, com tantos problemas, talvez paralisada, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem uma habilidade incrível nas tuas mãos. Assim como Sara, como eu e você nós temos, independente da tua história de vida, você tem uma habilidade muito grande no campo emocional. E se eu tenho essa habilidade no campo emocional, significa que qualquer ser humano só vai para a vida se ele estiver bem emocionalmente. Ou se você estiver com depressão, uma depressão grave, vamos pensar aqui, você consegue trabalhar? Você consegue ter uma vida, desfrutar da vida? Você não vai conseguir. Porque emocionalmente você não está bem. E a mulher tem a função de cuidar do campo emocional dela e da família. Ok. Só que tem um detalhe. Abraão creu, ela vai e convence Abraão a se deitar com Agar. Aí você me diz, mas que absurdo. Vamos entender como é que funcionava na época? Sara, ela não conseguiu entender que Deus daria um filho no sobrenatural. Naquela época era muito comum as mulheres entregarem as suas servas para os seus maridos e os filhos dessas servas se tornarem delas. Então, na cabeça dela, como que Deus daria o filho? Através de Agar. Dá um jeitinho ali. Mas o Senhor falou que daria um filho a eles. Só que ela supõe, então ela faz um plano, convence a Abraão, e Abraão faz o quê? A Bíblia diz assim, ó, Abraão aceitou a proposta de Sarai. Simples assim. Ouviu do próprio Deus que ele teria um filho, e aí no capítulo seguinte, Sarai, ó, o Senhor tem me impedido de dar filhos. Eu penso que Sarai foi com aquele jogo emocional. Não, tem que fazer alguma coisa, Abraão. Eu não consigo ter filhos, Abraão. Abraão, o filho talvez vai vir de outra mulher, porque eu sou estéril, a gente não consegue. Opa. Aquele jogo emocional, Aquele jogo emocional. Só que aí, gente, ela toma uma decisão muito errada, porque isso vai dar uma dor de cabeça para Sara. Isso mesmo. Para Sara e para nós hoje. Até hoje. Você sabia disso? Que até hoje dá o maior problema? Só você vide Israel e Palestina. E Palestina, é verdade. Tá lá. Palestina, descendência de Ismael. Os muçulmanos, né? Os muçulmanos, descendência de Israel. De Ismael. E judeu, descendente de Israel, de Abraão. Isso. Né, de Isaac, no caso. Os dois descendentes de Abraão. Mas isso. É de Isaac. Até hoje é o problema para a humanidade. Eles não se resolvem até hoje. A maior briga, guerra pelo território, enfim. Mas o que nós queremos trazer é o seguinte. Agora dá um problema tremendo, porque Agar faz o quê quando tem o filho? Isso, aí diz assim, ó. Não, então, peraí, ó. Então, a primeira lição que nós temos que ficar atentos é assim, ó. Gente, as nossas atitudes vão impactar as nossas gerações até terceira, quarta, quinta, sexta. Nós não sabemos, não é possível mensurar até quantas gerações as suas atitudes impactarão. Exatamente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Até hoje,
muçulmanos, israelitas e judeu, aliás, né? Judeu, eles brigam, eles estão em guerra. Por quê? Por causa de uma decisão errada. E a culpa, né? A responsabilidade não foi só de Arão, ou de Arão, ó, de Abraão. E não foi só de Sarai, foi de quem? Foi dos dois. Por quê? Porque o casal é responsável pela família. Exatamente. Então, assim, ó, Sarai fez a oferta e Abraão aceitou. Aqui a gente tem que deixar claro que não existe vítima nem vilão, gente. Na família, o casal é responsável. Exato. A principal força da família é o casal.